PRF tentou me humilhar na BR-116, mas quando ele leu meu sobrenome, o jogo virou. E o que eu descobri depois quase acabou com minha vida. Eu já estava há horas na pegada, na liga total, rodando macio com minha Scania P360, minha nave verde cortando o asfalto quente da BR. Céu limpo, pista seca, tudo certo. Ou pelo menos eu achava. Sou velho bruto, chofer raiz, não dependo de estrelinha para ficar acordado. Quando eu entro na cabine, viro outro homem. Estrada é meu mundo. Cada KM é uma história. Cada parada, um risco diferente. Mas naquele dia, cê tá doido. Eu não sabia que uma simples ordem de encostar ia virar um teste de sangue frio. Não era só fiscalização. Não era só papelada. Era coisa pessoal. O agente da PRF veio daquele jeito, cheio de postura, querendo me fazer passar de lesma na frente dos outros carreteiros. Mexeu na minha carga, revirou minha cabine, quase me fez sentir que eu estava batendo lata na própria dignidade. E eu ali, firme, na liga, engolindo seco, até que ele pegou uma pasta antiga, olhou meu documento, leu meu sobrenome em voz alta. O silêncio que veio depois foi diferente. A postura dele mudou, o olhar também, e o que ele falou na sequência mexeu com algo que eu nunca imaginei que fosse mexer. Naquela manhã, eu não perdi só o respeito de um agente, quase perdi algo muito maior. E tudo começou ali, no meio da BR-116, com o sol rachando, e minha Scania P360 parada no acostamento. Só quem é caminhoneiro raiz vai entender. Às vezes a estrada não testa seu caminhão, testa seu coração. Encosta ali, motorista. Agora, o gesto foi seco. A viatura atravessada no acostamento, giroflex mudo, mas presente. Eu nem tinha terminado de engatar a oitava quando vi o braço levantado, o sol batendo forte no para-brisa, o asfalto tremendo no calor, e minha Scania P360 verde respondendo lisa, firme, como uma nave de verdade. Pisei no freio com calma, sem tranco, sem pressa. Quem é chofer velho bruto sabe, nervosismo faz besteira. Encostei, freio de estacionamento, motor roncando baixo. Olhei no retrovisor antes de abrir a porta. A BR-116 seguia viva. Caminhões passando pesado, uns trucados carregados de palito doce e outros de leve, batendo lata para casa. Desci da cabine sentindo o calor subir pelo asfalto. O agente da PRF vinha andando firme, óculos escuros, postura de quem queria mostrar serviço. Documento e manifesto da carga. Entreguei sem falar muito. Tô na liga quando tô trabalhando. Conversa fiada fica pra posto. Ele folheou devagar demais. Olhou pra mim, depois pro caminhão. Tá com pressa, motorista? Não, senhor. Tô na minha rota. Ele fez um meio sorriso torto. Todo mundo tá na rota. Até a gente descobrir que não tá. Aquilo ficou no ar. Eu mantive a postura. Braço cruzado, mas sem desafiar. Caminhoneiro caroçal faz isso errado. Eu não. Enquanto ele conferia, eu voltei o olhar pro meu bruto. A pintura verde brilhando no sol. Caminhão alinhado. Bem cuidado. Não é bicheira, não. Minha nave é respeitada nos pátios. Meu nome é Jaconias. 36 anos. Filho de Geraldo Jaconias. Neto de Antônio Jaconias. Aqui em casa, sobrenome pesa mais que carga de areia doce. Eu cresci ouvindo história de estrada na mesa do almoço. Meu pai falava da época das muriçoca, dos cara chata antigos, das subidas feitas no braço. Nunca foi homem de estrelinha. Sempre foi velho bruto. Dormia pouco e rodava muito. E eu fui no mesmo trilho. O rádio da viatura chiou. O agente se afastou 2 passos para atender. Eu fiquei ali, parado, sentindo o vento quente bater no rosto. Cheiro de diesel passando pesado. Peguei o celular por reflexo. Uma mensagem da Sônia, visualizada há 2 horas. Depois a gente conversa. Só isso. Apaguei a tela. Sônia anda diferente faz tempo. Não é briga. Não é grito. É distância. É aquele silêncio que pesa mais que multa. Última vez que saí pra rodar, ela mal me olhou na porta de casa. Disse que estava cansada, que eu vivo na estrada, que casamento não é só KM rodado. Eu respondi atravessado. Depois me arrependi. O agente voltou. Abre o compartimento lateral. Obedeci. Ele subiu no estribo, espiou dentro da cabine. Olhou minha cama, minha marmita ali no fogão de pobre improvisado no cabeçote, garrafa térmica do lado. Sozinho?
Sempre. Ele desceu. Carga de quê? Peça industrial. Nota aí. Ele conferiu mais uma vez. Demorado demais. Eu sentia que não era só rotina. Tinha algo ali. Um caminhão-tanque passou, barriga de aço pesado vibrando o chão. O agente olhou para o lado e depois voltou para mim. Jaconias. Ele leu no documento em voz baixa. Meu estômago contraiu sem motivo claro. Nome diferente. É de família. Ele ergueu o olhar. Família grande. De estrada. Silêncio. Ele fechou a pasta devagar. Devolveu meus papéis. Aguarda aí. Virou de costas e foi até a viatura de novo. Eu respirei fundo. O sol parecia mais forte agora. O barulho dos motores passando ficou mais distante, como se tudo tivesse ficado meio abafado. Olhei para frente. A BR-116 se estendendo infinita. Estrada é assim. Parece igual todo dia, mas nunca é. Peguei o celular de novo. Abri a conversa com Sônia. Digitei. Tá tudo bem? Apaguei. Digitei. Que horas você sai hoje? Apaguei de novo. Guardei. O agente voltou com outro papel na mão. Vamos fazer uma checagem mais detalhada. Algum problema? Ele não respondeu direto. Procedimento. Mandou eu descer de vez e ficar ao lado da viatura. Enquanto ele falava no rádio, eu observei minha Scania P360 ali parada. Forte. Firme. Parecia até maior que a viatura. Meu pai sempre dizia: respeito você conquista na postura. Eu estava mantendo a minha. Mas por dentro, alguma coisa estava estranha. O rádio chiou de novo. O agente ficou em silêncio ouvindo. Depois olhou para mim. O olhar mudou. Não era mais só fiscalização. Ele apontou para o acostamento mais à frente. Encosta mais ali na sombra. A gente vai conversar melhor. Ali eu senti. Não era só documento. Não era só carga. Tinha algo vindo que eu ainda não entendia. Subi na cabine e dei partida de novo. A Scania P360 respondeu redonda. Engatei e avancei devagar, como quem leva uma bucha sem saber o tamanho do problema. No retrovisor, vi a viatura vindo atrás. E naquele instante, com o sol rachando no alto e o asfalto vibrando sob os pneus, eu tive a sensação clara de que aquela parada não ia terminar simples. E eu ainda nem imaginava o que aquele sobrenome ia despertar. Se essa história tá batendo firme aí no coração de vocês, mete o dedo no like, se inscreve no canal e não esquece de engatar o sininho, porque aqui a viagem não para nunca. E nos comentários fala pra mim, de qual pedaço do tapetão vocês estão assistindo e como tá o clima aí. Bora rodar juntos, porque essa família de brutos só cresce. Cê tá doido? Eu desci de novo, já sentindo que o clima tinha mudado. A Scania P360 ficou ali na sombra rala do acostamento. Motor ligado, roncando baixo, como se também estivesse atenta. Caminhão sente quando o dono tá tenso. Quem é chofer sabe disso. O agente fechou a porta da viatura com força desnecessária. Tirou os óculos escuros devagar, dobrando a haste como se estivesse ensaiando cada movimento. Então, Jaconias, ele falou meu nome como quem testa o gosto da palavra. Eu fiquei quieto. Tô na liga quando a coisa aperta. Falar demais só piora. Ele deu a volta no caminhão sem pedir nada. Olhava pneu, olhava placa, olhava a lateral da carreta. Parou atrás, cruzou os braços. 2 caminhoneiros que tinham parado mais à frente começaram a prestar atenção. Um trucado carregado de palito doce diminuiu a velocidade ao passar. Eu senti os olhos em cima de mim. Fiscalização normal, ninguém para pra ver. Mas aquilo ali estava virando espetáculo. Bonita sua nave. Ele comentou, mas não tinha elogio na voz. Cuido bem dela. Imagino. Caminhão desse nível não é de qualquer um. Ele chegou mais perto, quase invadindo meu espaço. Só que às vezes o caminhão tá bonito por fora e o problema tá escondido. Eu senti o golpe ali. Não era sobre estética. Era provocação. Tá tudo na nota, chefe. Pode conferir. Ele nem pegou o papel dessa vez. Calma. A gente vai chegar lá. Ele bateu 2 vezes na lateral da carreta como quem testa firmeza. Abre aqui. Abri. Ele subiu, entrou no compartimento da carga. Eu fui atrás, mas ele virou rápido. Fica lá fora. Quem fiscaliza sou eu. Desci. O calor lá dentro devia estar forte. Peça industrial não faz barulho. Não tem cheiro. Não tem nada suspeito. Mas ele demorava. Um dos motoristas lá na frente comentou alto o suficiente para eu ouvir. Eita, tão apertando o cara. Eu respirei fundo.
mão na cintura, olhar fixo na estrada. Se eu deixasse a cabeça voar, eu errava. A lembrança da mensagem da Sônia voltou do nada. Depois a gente conversa. Ela nunca foi de falar assim, sempre direta, sempre resolvia na hora. Última vez que eu toquei nesse assunto, ela desviou. Você tá viajando demais, Jaconias. Mas sempre foi assim. Estrada é minha vida. Ela sabia disso. A porta da carreta bateu forte. O agente desceu com um pedaço da nota fiscal na mão. Você acha que eu sou bobo? Não falei isso. Então me explica por que esse peso aqui tá batendo no limite exato. Porque é o peso exato. Ele deu um riso curto. Peso exato demais às vezes é conversa fiada. Ali eu senti a primeira fisgada de raiva. Tá dentro da lei. Ele deu 2 passos para perto. Dentro da lei ou quase fora. Silêncio. Um caminhão barriga de aço passou rasgando o asfalto. O vento levantou poeira no acostamento. Vamos pesar isso de novo, ele falou. Pode pesar. Se tiver 1 quilo a mais, você sabe o que acontece, né? Eu sabia. Multa pesada, pontos, retenção, dor de cabeça. Mas eu também sabia o que eu tinha carregado. Ele começou a andar em volta de mim devagar. Você faz sempre essa rota? Quase sempre. Conhece bem essa região, então? Conheço. Ele inclinou a cabeça. Conhece mesmo? A pergunta não fazia sentido dentro da fiscalização. E foi aí que eu entendi. Ele estava buscando algo além da carga. Não entendi. Conhece o posto ali uns quilômetros atrás? Meu coração deu uma travada discreta. Conheço. Todo mundo que roda aqui conhece. Ele observou minha reação como quem caça movimento. Movimentado aquele posto, né? Eu não respondi. Ele continuou. Tem gente que passa lá com frequência demais. O sangue começou a bater diferente nas minhas veias. Não sei do que o senhor tá falando. Ele abriu um meio sorriso. Ainda não. O rádio da viatura chamou ele pelo código. Ele ignorou. Voltou a falar comigo em tom mais baixo. Sabe o que é curioso, Jaconias? Caminhoneiro experiente, caminhão alinhado, documentação redonda, e mesmo assim algo não encaixa. O quê? Ele apontou para a carreta. Isso aqui tá bom demais para ser verdade. Ali foi o mini clímax. A frase veio antes de qualquer balança, antes de qualquer conferência real. Ele já tinha decidido que tinha algo errado. E não era só com a carga. 2 motoristas desceram dos seus caminhões mais à frente, fingindo olhar pneu, mas estavam olhando para mim. A sensação de exposição foi maior que qualquer medo de multa. Vamos fazer o seguinte, ele disse. Abre tudo. Caixa lateral, cabine, tudo. Já abriu. Abre de novo. Eu obedeci. Não por submissão, por estratégia. Velho bruto sabe que confronto direto só piora. Ele mexeu na minha mochila, pegou minha marmita, olhou minha roupa dobrada. Até o travesseiro ele apertou. Vida solitária, hein? Vida de estrada. Noiva gosta? A pergunta veio como faca. Eu travei por meio segundo. Ele percebeu. Tô perguntando numa boa. Gosta? Ele sustentou o olhar. Tem certeza? O mundo pareceu encolher naquele acostamento. Não era mais sobre carga. Não era mais sobre peso. Era sobre mim. E ele sabia onde apertar. Ele fechou a mochila com força. Vamos pesar essa carreta. E depois, a gente conversa melhor. A palavra depois ficou martelando. Subi na cabine com as mãos suando leve. Engatei a marcha. Enquanto eu avançava devagar rumo à balança improvisada ali mais à frente, eu percebi que aquela abordagem não tinha começado ali. Ela tinha começado antes. Muito antes. E eu ainda não sabia qual era a verdadeira acusação. A balança confirmou o que eu já sabia. Peso cravado. Nem 1 quilo a mais. Eu pensei que ali terminava. Documento certo, carga certa, caminhão alinhado. Era só ele devolver meus papéis e cada um seguir sua rota. Mas não. Ele ficou em silêncio alguns segundos olhando para a tela da balança, como se estivesse frustrado por não ter encontrado nada. Depois virou devagar para mim. Interessante. O quê? Nada. Vamos continuar. Continuar o quê? Eu senti que aquilo não tinha mais a ver com fiscalização. Era pessoal. Só que eu ainda não entendia o porquê. Ele mandou eu abrir a cabine de novo. Subi na Scania P360 e destravei tudo. Ele entrou dessa vez sem pedir licença. Sentou no banco do passageiro como se fosse dono. Olhou o painel. Bonitinha mesmo sua nave. Completa. Passou o dedo no volante. Abriu meu porta-luvas.
Tirou minha Bíblia pequena que eu deixo ali. Religioso? Aprendi com meu pai. Ele soltou um som nasal, meio riso. Caminhoneiro e religioso. Combinação curiosa. Colocou de volta de qualquer jeito. Depois puxou minha mochila, abriu o zíper todo. Tirou minhas roupas dobradas, minha toalha. Mexeu na nécessaire. Eu fiquei parado do lado de fora, segurando o volante com uma mão, tentando manter a postura. 2 caminhoneiros já estavam claramente olhando. Um deles filmava discreto com o celular encostado na orelha, fingindo ligação. Aquilo começou a queimar. Humilhação não é grito, é exposição. Ele puxou minha marmita. Come o que na estrada? Miojo? Ou tem alguém que prepara comida para você? Minha noiva prepara. Ele levantou as sobrancelhas. Ah, a noiva. Falou daquele jeito arrastado. Bonita? Eu engoli seco. É, fica sozinha há muito tempo, né? A frase veio pesada. Eu senti o sangue subir, mas respirei. Velho bruto não perde a cabeça fácil. Isso não tem nada a ver com a fiscalização. Ele inclinou o corpo para fora da cabine. Tudo tem a ver com fiscalização quando eu tô desconfiado. Desconfiado de quê? Ele fechou a marmita com força e jogou de volta no banco. De você. Silêncio. O vento quente passou entre a cabine e a viatura. O som da estrada parecia distante agora. Ele desceu da cabine e começou a abrir as caixas laterais do caminhão. Ferramentas, chave de roda, macaco hidráulico, tudo espalhado no chão do acostamento. Isso é necessário? Eu perguntei, mantendo o tom firme. Quem decide o que é necessário sou eu. Ele chutou leve uma das caixas, fazendo as ferramentas baterem. Eu olhei para os lados. Mais 2 caminhões diminuíram ao passar. Aquilo estava virando cena. Você anda muito por aqui, Jaconias? Ele perguntou enquanto mexia nas coisas. Já falei que sim. Frequenta muito aquele posto? Lá vinha de novo. Normal. Normal quanto? Eu fiquei em silêncio. Ele levantou uma pequena pasta que estava atrás do banco, quase escondida. Eu nem lembrava que ela estava ali. O que é isso? Meu peito apertou. Documento antigo. Ele abriu. Dentro tinha cópias plastificadas, recortes de jornal amarelados, uma carteira de caminhoneiro antiga. Ele puxou um dos papéis. Leu em voz baixa primeiro, depois em voz alta. Geraldo Jaconias. O som do nome ecoou diferente. Eu senti como se alguém tivesse aberto uma porta no passado. Seu pai? É. Ele virou o papel. Era uma matéria velha falando de um acidente na BR-116. Meu pai tinha parado para socorrer um carro capotado anos atrás. Ele ficou parado olhando aquilo. O silêncio mudou. Não era mais provocação. Era outra coisa. Ele olhou para mim com atenção diferente. Você é filho do Geraldo Jaconias? Sou. Ele fechou a pasta devagar. Os caminhoneiros lá na frente continuavam olhando. Mas agora eu já não ligava. Porque a expressão no rosto dele tinha mudado completamente. A arrogância tinha dado lugar a algo que eu ainda não sabia definir. Ele respirou fundo. Passou a mão no queixo. Eu conheço esse nome. O calor parecia ter baixado de repente. Conhece como? Eu perguntei. Ele não respondeu na hora. Ficou olhando para a estrada como se estivesse voltando anos no tempo. Depois voltou o olhar para mim. Interessante você rodar por aqui. A palavra interessante veio carregada. Por quê? Ele segurou a pasta na mão. Porque tem coisa que a gente não esquece. O rádio da viatura chamou ele de novo. Ele ignorou. Os outros motoristas já estavam menos atentos. A cena tinha perdido o tom de espetáculo. Mas para mim, tinha ficado maior. Ele me devolveu a pasta com cuidado agora. Não jogou, não provocou, só entregou. Guarda isso bem. Eu segurei a pasta sentindo o peso dela diferente do que antes. Não era só papel velho, era história, era sobrenome. Ele me encarou mais uma vez. Jaconias. Pela primeira vez ele falou meu nome sem ironia. A gente ainda vai conversar. E naquele momento eu percebi que a humilhação tinha sido só o começo. Porque o jeito que ele falou aquilo não era ameaça, era lembrança. E eu ainda não fazia ideia do que meu pai tinha deixado nessa estrada além de histórias. O silêncio ficou pesado entre nós. A estrada continuava viva, caminhões passando, freio a ar chiando, motor berrando subida acima. Mas ali, naquele pedaço de acostamento, parecia que o tempo tinha travado. Ele ainda segurava a pasta do meu pai na mão.
Não como quem apreende, como quem segura algo que mexeu por dentro. Eu vi no olhar dele. Não era mais aquele agente cheio de postura querendo me diminuir na frente dos outros. Tinha dúvida ali. Tinha lembrança. Jaconias? Ele repetiu mais baixo. Eu não respondi. Só esperei. Velho bruto aprende cedo que silêncio às vezes vale mais que discurso. Ele abriu a pasta de novo. Passou os olhos pela matéria antiga. O papel já meio amarelado. Foto do carro capotado na beira da BR-116. Meu pai mais novo, camisa suja de graxa, ajudando a puxar alguém pela janela. Eu lembro desse dia. Eu era pequeno. Ele chegou em casa tarde, roupa suja de sangue que não era dele. Minha mãe chorou quando viu. Ele só disse: era o certo a fazer. O agente respirou fundo. Esse acidente foi aqui perto. Ele murmurou, quase para ele mesmo. Eu senti um arrepio subir pelas costas. Foi. Ele fechou a pasta devagar, me encarou e ficou em silêncio. Um silêncio que não era mais de confronto. Era de reconhecimento. O rádio da viatura chamou ele outra vez. Dessa vez ele respondeu rápido, só para despachar. Depois desligou. Deu 2 passos para trás, olhou para minha Scania P360 como se estivesse vendo outra coisa além do caminhão. Você roda há quanto tempo? Perguntou. Desde os 18. Sempre por aqui? Cresci nessa rota. Ele assentiu devagar. O jeito dele tinha mudado completamente. Ombros menos tensos. Voz menos dura. Mas tinha algo ali ainda. Algo que não encaixava. Você é filho do Geraldo Jaconias? A pergunta veio firme, direta. Ali foi o mini-clímax que eu senti no peito. Porque naquele momento eu entendi que não era coincidência. Ele sabia. Sou. Ele segurou meu olhar por alguns segundos. Aqueles segundos pareceram eternos. O vento levantou poeira no acostamento. Um caminhão trucado passou pesado, fazendo vibrar o chão. Mas eu não tirei os olhos dele. Ele engoliu seco. Eu achei que esse nome nunca mais fosse cruzar comigo aqui. Aquilo mexeu comigo. Por quê? Ele passou a mão no rosto. Tirou o boné. Coçou a testa, como se estivesse organizando as palavras. Não era mais o agente falando. Era um homem. Eu tava naquele carro. O mundo ficou menor. Que carro? Ele apontou para a foto na matéria. O que capotou? Eu senti meu coração bater diferente. Você... Eu tinha 18 anos na época. Tava dirigindo. Perdi o controle numa ultrapassagem idiota. Meu amigo ficou preso nas ferragens. Ele fez uma pausa. Seu pai parou o caminhão. Poderia ter seguido viagem, mas ele parou. Eu não falei nada. Só ouvi. Ele não perguntou quem estava errado. Não perguntou se a gente tinha culpa. Só agiu. O olhar dele ficou distante por um segundo. Se ele não tivesse parado, eu não estava aqui hoje. O peso daquelas palavras bateu forte. Eu olhei para a estrada, para o mesmo asfalto que tinha visto meu pai parar anos atrás. Nunca imaginei que a história voltaria assim. Ele respirou fundo. Eu reconheci o sobrenome na hora, mas eu precisava ter certeza. Agora fazia sentido o silêncio, a mudança de postura, aquela checagem exagerada. Ele não estava só desconfiado, ele estava lembrando. E por que toda aquela provocação, então? Eu perguntei sem acusar. Ele segurou meu olhar de novo. Porque às vezes a gente cria imagem na cabeça e precisa ver se é real. Que imagem? De que o filho carrega o mesmo caráter do pai. Aquilo foi direto. Eu senti um misto de orgulho e responsabilidade. Eu tento, respondi. Ele assentiu. O clima tinha mudado completamente, mas tinha algo ainda preso no ar. Ele olhou para a estrada, depois para mim. Engraçado como a vida cruza as coisas. Estrada sempre cruza tudo. Ele deu um meio sorriso, mas não era leve. Era pesado. Eu devia ter começado essa conversa diferente. Devia. Ele aceitou. Ficamos alguns segundos ali, só ouvindo o barulho dos caminhões passando. E então, ele disse algo que fez meu estômago apertar de novo. Tem outra coisa. A tensão voltou na mesma hora. Que coisa? Ele colocou o boné de volta, ajeitou a postura. O agente tinha voltado, mas não completamente. Eu conheço alguém que frequenta muito essa rota e que também carrega seu sobrenome agora. Meu peito travou. Do que você tá falando? Ele não respondeu direto. Só disse, a gente precisa conversar sobre isso também. E ali eu percebi que o passado do meu pai tinha salvado uma vida. Mas o presente,
Podia estar ameaçando a minha. Ele ficou alguns segundos olhando para a estrada antes de continuar, como se estivesse voltando naquele dia, anos atrás, quando o mundo dele virou de cabeça para baixo. Eu estava preso nas ferragens. Ele começou, a voz já sem aquela firmeza arrogante de antes. O carro tinha capotado 3 vezes. Eu lembro do cheiro de gasolina. Lembro do gosto de sangue na boca. Lembro de achar que ali era o fim. Eu ouvi em silêncio. Ele passou a mão na lateral da viatura, distraído. Tinha gente diminuindo, olhando, mas ninguém parava. Seu pai parou. A frase veio simples, pesada. Eu senti um orgulho quieto crescer por dentro. Não aquele orgulho de bater no peito. Era diferente. Era um peso bom. Ele estacionou o caminhão atravessado para proteger a gente dos outros carros. Desceu correndo. Nem perguntou nada, só foi direto no vidro. Eu conseguia imaginar meu pai ali, camisa suada, mão firme, sem drama. Ele quebrou o vidro com a chave de roda. Tirou meu amigo primeiro. Depois voltou para mim. O agente respirou fundo. Eu estava em choque. Não conseguia sair. Ele segurou minha cabeça, falou para eu olhar para ele. Mandou eu respirar. Ficou comigo até a ambulância chegar. O vento passou forte entre nós. A BR-116 seguia como se nada tivesse acontecido. Depois que eu saí do hospital, eu procurei ele. Queria agradecer, mas ele já tinha seguido viagem. Isso era típico do meu pai. Fazia e não ficava esperando reconhecimento. Eu nunca esqueci o nome no uniforme dele. O agente completou. Jaconias. Eu abaixei o olhar por um segundo. Lembrei da última conversa que tive com meu pai antes de ele partir. Ele me disse: "Filho, estrada devolve tudo. O que você planta nela volta." Na época eu achei frase de velho. Agora fazia sentido. O agente olhou para minha Scania P360. Quando eu vi seu sobrenome na documentação, deu um nó aqui. Ele bateu leve no peito. Mas eu precisava ter certeza que era o mesmo. Por isso a provocação, ele não desviou. Eu queria ver se você ia perder a cabeça. Aquilo foi direto. E se eu tivesse perdido, a história seria outra. Silêncio. Eu pensei em quantas vezes eu já tinha respondido atravessado na vida. Quantas vezes deixei o orgulho falar mais alto. Se naquele momento eu tivesse explodido, talvez ele nunca tivesse contado aquilo. Ele ajeitou o boné. Seu pai era respeitado. Não porque falava alto, mas porque mantinha postura. Eu senti o peso do sobrenome ali. Não era só herança, era responsabilidade. Eu tento honrar isso, eu disse. Eu vi. Ele respondeu. Você aguentou firme. A tensão tinha diminuído, mas ainda tinha algo pendurado no ar. Algo que ele não tinha terminado de dizer. Ele caminhou alguns passos, olhou a pista, depois voltou. A vida é engraçada, ele falou. A gente acha que tá no controle e de repente descobre que tá rodando no mesmo trecho de quem salvou você. Eu concordei com a cabeça. Eu pensei em procurar seu pai anos depois, nunca tive coragem. Ele ia gostar de saber. Eu sei. O rádio da viatura chamou ele de novo. Dessa vez, era mais insistente. Ele respondeu rápido, dizendo que estava finalizando a ocorrência. Finalizando. Eu achei que era isso. Que ele ia me liberar e cada um seguir seu rumo. Mas antes de devolver meus documentos, ele ficou parado me encarando. O olhar não era mais duro. Era sério. Jaconias? Fala. Ele hesitou. Pequeno detalhe. Mas eu percebi. Você é noivo, né? Meu corpo ficou alerta na hora. Sou. Sônia. O nome saiu da boca dele como quem já conhecia. Meu estômago afundou. Como você sabe o nome dela? Ele não respondeu de imediato. Olhou para os lados como se medisse o peso do que ia dizer. Porque ela já esteve aqui. O mundo pareceu estreitar naquele acostamento. Aqui onde? No posto ali atrás. Algumas vezes. Eu senti o calor voltar com força. Mas não era do sol. Fazendo o quê? Ele manteve o tom neutro. Conversando. Com quem? Com gente daqui. Meu maxilar travou. Você tá querendo dizer o quê? Ele levantou a mão levemente. Calma. Eu não tô acusando ninguém. Mas a palavra já tinha sido lançada. Eu tentei manter a postura. Mas por dentro, tudo começou a girar. Sônia não tinha falado nada sobre vir para essa região. Muito menos frequentar posto na BR. Você tá enganado. Ele me olhou firme. Eu não costumo me enganar. Silêncio pesado. Os caminhões continuavam passando, mas eu já não ouvia mais nada direito. Só aquela frase ecoando. Ela já esteve aqui.
Ele respirou fundo. Eu não sei o contexto. Não sei o motivo. Só sei que eu vi. A tensão voltou com outra forma. Não era mais confronto com a autoridade. Era dúvida. Era insegurança. Ele me devolveu os documentos. Você tá liberado. Mas antes de entrar na viatura, ele completou. Só cuidado, Jaconias. Nem todo o peso que a gente carrega tá na carreta. E entrou no carro. Eu fiquei parado ao lado da minha Scania P360, sentindo que o passado do meu pai tinha me dado respeito. Mas talvez tivesse aberto uma porta que eu não estava preparado para atravessar. Eu subi na cabine com as mãos mais pesadas do que quando desci. A Scania P360 ronronava firme, como se nada tivesse acontecido. Engatei a marcha devagar, saí do acostamento e voltei para a pista. Mas minha cabeça ficou lá atrás, estacionada perto da viatura. Ela já esteve aqui. A frase não saía da minha mente. Eu rodei uns 2 quilômetros antes de perceber que estava acelerando demais. Tirei o pé. Respirei fundo. Velho bruto não dirige com a cabeça quente. Mas não tinha jeito. As imagens começaram a vir sozinhas. Sônia entrando naquele posto, conversando com alguém, rindo talvez, esperando talvez. Eu apertei o volante com mais força. Para com isso, eu falei sozinho dentro da cabine. Mas a mente não obedece ordem. O agente tinha dito que viu, que não costuma se enganar. O tom dele não era de fofoca, não era maldoso, era estranho. Isso que me incomodava. Se ele tivesse falado com deboche, eu teria explodido ali mesmo. Mas não. Ele falou quase como aviso. Passei pelo posto alguns minutos depois. Reduzi a velocidade sem perceber. Olhei de lado. Carros estacionados. 2 caminhões de leve. Um trucado carregado de areia doce encostado perto do restaurante. Nada demais. Tudo normal. Mas agora aquele lugar tinha outro significado. Eu segui viagem. Tinha entrega para cumprir. Não podia dar mole. Só que a cada quilômetro, a frase voltava. Algumas vezes. Algumas vezes. Não foi uma vez só. Não foi acaso. Eu peguei o celular no suporte e olhei a última vez que Sônia tinha mandado mensagem durante uma viagem minha. Horário batia com quando eu costumo passar por ali. Coincidência? Ou não? Eu balancei a cabeça tentando afastar o pensamento. Sônia nunca me deu motivo claro para desconfiança. Sempre foi firme, trabalhadora, pé no chão. Mas, ultimamente, as respostas demoradas. As ligações que ela dizia que não podia atender. O jeito distante. Eu lembrava de uma conversa nossa na semana passada. Você confia em mim, Jaconias? Ela tinha perguntado. Confio. Então para de achar que o mundo inteiro quer te enganar. Na hora eu não entendi por que ela falou aquilo. Agora a frase voltou diferente. Eu respirei fundo de novo. A estrada começou a ficar mais vazia. Sol ainda alto. Asfalto brilhando. O rádio tocava baixo, mas eu nem ouvia. Meu telefone vibrou. Era ela. Meu coração deu um salto. Atendi no viva voz. Oi. Oi. Tá rodando ainda? A voz dela parecia normal. Talvez até mais suave que o habitual. Tô. Silêncio curto. Deu tudo certo aí? Eu engoli. Deu. Ela demorou 1 segundo antes de continuar. Você tá estranho. Eu ri curto. Estranho como? Sei lá. Parece distante. A ironia quase escapou da minha boca. Distante. Eu que tava na estrada ou ela? Tô cansado só. Eu respondi. Você sempre tá cansado, Jaconias. A frase veio sem agressividade, mas veio pesada. E você? Eu devolvi. Eu o quê? Anda fazendo o quê quando eu tô fora? Silêncio. O tipo de silêncio que fala. Trabalhando. Ela respondeu. Por quê? Nada. Você tá insinuando alguma coisa? Eu hesitei. Não queria jogar aquilo no meio da estrada, mas a frase do agente martelava. Você anda indo muito no posto da BR? Ela respirou fundo do outro lado. Não foi um suspiro comum. Foi um suspiro de quem escolhe as palavras. Quem te falou isso? Meu estômago virou. Então você vai. Ela ficou muda por alguns segundos. Jaconias. A gente conversa quando você voltar. A mesma frase de antes, depois a gente conversa. Eu senti um frio subir pelo peito. Por que não agora? Por que não é assunto para telefone? A resposta veio firme. Não era culpa na voz dela, mas também não era tranquilidade. Você vai lá quando eu tô viajando? Eu perguntei direto. Outro silêncio. E aí veio a frase que me gelou. Eu vou quando você não tá. Não foi confissão de traição, mas também não foi negação. Foi pior. Eu não sabia o que aquilo significava. Pra fazer o quê, Sônia?
Jaconias, confia em mim. Confia. Eu queria confiar, mas minha mente já tinha criado 1000 cenários. Ela respirou fundo. Eu não fiz nada que te desrespeite. Mas por que esconder então? Você podia ter me falado. Eu tentei. A frase me pegou desprevenido. Tentou quando? Quando você estava mais preocupado com o quilômetro do que comigo. Aquilo doeu. Não porque fosse totalmente verdade, mas porque tinha um pedaço ali que eu não podia negar. Eu fiquei em silêncio. Ela também. O som da estrada preenchia o espaço entre nós. A gente conversa quando você voltar. Ela repetiu mais calma. Não faz besteira. A ligação caiu. Eu fiquei ali com o volante firme na mão e a cabeça rodando mais que o motor. Eu vou quando você não tá. O agente tinha visto. Ela confirmou que ia, mas não disse por quê. E naquela cabine, sozinho com o barulho do diesel e o vento entrando pela fresta da janela, eu percebi que o peso que eu estava carregando não estava na carreta. Estava dentro de mim. E eu ainda não sabia se eu ia ter sangue frio para esperar a verdade, ou se ia fazer alguma coisa antes disso. Eu já tinha rodado uns bons quilômetros quando o celular vibrou de novo. Número desconhecido. Atendi no viva voz, ainda com a cabeça longe. Jaconias? Era ele, o agente. Eu reconheci na hora. Fala. Tô te ligando porque achei que precisava terminar aquela conversa direito. Eu fiquei em silêncio. O barulho do motor da Scania P360 preenchia o espaço entre nós. Eu passei do ponto. Ele disse, na abordagem. Não precisava ter sido daquele jeito. Eu olhei para a estrada. Já passou? Não. Não passou. Eu usei coisa pessoal no meio da fiscalização. Isso não é postura. A palavra postura bateu diferente. Meu pai falava muito isso. Eu devia ter começado falando do seu pai, não te testando. Eu não sabia o que responder. Minha cabeça estava em outro lugar. Você me ouviu? Ele perguntou. Ouvi. Mas a verdade é que eu não estava ouvindo direito. Tudo que rodava dentro de mim era a voz da Sônia. Eu vou quando você não tá. Você tá bem? Ele perguntou. Tô. Mentira curta. Ele respirou do outro lado. Olha, eu falei da sua noiva porque eu achei que você merecia saber que ela anda por aqui. Mas não foi para causar problema. Eu não sei o contexto. Contexto. Essa palavra parecia grande demais para a cabine pequena do caminhão. Ela confirmou. Eu soltei. Silêncio do outro lado. Confirmou o quê? Que vai lá quando eu tô viajando. Ele ficou quieto. Eu não queria que isso virasse outra coisa. Já virou. O vento começou a bater mais forte na lateral do caminhão. A pista abriu em 2 faixas. Eu sinalizei para ultrapassar uma tartaruga carregada de palito doce. Jaconias. Não faz nada no impulso. Ele falou. Sério agora. Eu nunca faço. Mas minha voz não estava tão firme quanto eu queria. Seu pai não era homem de impulso. Aquela comparação me acertou em cheio. Eu fiquei em silêncio. Eu só quis te alertar. Não para você perder a cabeça. Para você conversar. Conversar. Eu tentei conversar minutos antes. E ela tinha pedido para esperar. Esperar o quê? Eu desliguei a ligação sem perceber direito. Nem lembro se ele falou mais alguma coisa. A estrada seguia reta. Sol ainda alto. Mas dentro de mim já tinha virado tempestade. Orgulho ou verdade. Eu fiquei repetindo isso na cabeça. Se eu seguisse viagem como se nada tivesse acontecido, eu estaria confiando. Se eu voltasse, eu estaria desconfiando. Mas e se eu estivesse sendo feito de bobo? Eu lembrei de uma vez que meu pai disse: confiança é coisa séria, mas cegueira é burrice. Eu reduzi a velocidade. Olhei o GPS no painel. Minha rota oficial seguia reto por mais 320 quilômetros. Mas tinha um retorno dali a 5 quilômetros. 5 quilômetros. Era só isso que separava seguir como homem confiante, ou voltar como homem desconfiado. Meu telefone vibrou de novo. Mensagem da Sônia. Dirige com cuidado. Só isso. Eu apertei o volante com força. Dirige com cuidado. Como se nada tivesse acontecido. Como se minha cabeça não estivesse girando. Passei pelo marco de quilometragem. Faltavam 2 quilômetros para o retorno. O coração começou a bater mais forte. Velho bruto não depende de estrelinha para acordar. Mas naquele momento eu estava desperto demais. Eu comecei a lembrar de detalhes. Uma vez que eu liguei por vídeo e ela disse que estava na rua e desligou rápido. Um sábado que eu voltei antes do previsto e ela pareceu surpresa demais. Pequenas coisas que eu tinha deixado passar, ou que eu tinha escolhido não enxergar.
O retorno apareceu à frente. Eu dei seta. Ainda dava tempo de seguir reto. Ainda dava tempo de provar que eu confiava. Mas eu precisava da verdade, mesmo que doesse. A Scania P360 entrou no retorno pesada, mas firme. Fiz a manobra como chofer experiente, suave, sem tranco. Quando alinhei no sentido contrário da pista, eu senti que tinha cruzado uma linha invisível. Não era só rota, era decisão. Eu peguei o rádio e avisei a empresa que ia atrasar um pouco por ajuste na rota. Não dei detalhe, nem para eles, nem para ninguém. A cada quilômetro de volta, meu peito ficava mais apertado. Eu não sabia o que ia encontrar. Talvez nada, talvez tudo. Mas uma coisa eu sabia. Eu não ia ficar rodando com dúvida. Se tinha algo errado, eu ia descobrir. E se não tivesse, eu ia precisar olhar nos olhos dela para recuperar o que já estava abalado. O posto começou a aparecer no horizonte. Pequeno ainda, mas real. Eu reduzi. Desliguei o rádio. O silêncio dentro da cabine ficou pesado. Eu estava prestes a descobrir se meu orgulho estava me traindo, ou se a verdade ia doer mais do que qualquer multa na BR-116. A cabine da Scania P360 nunca pareceu tão pequena. Eu sempre gostei daquele espaço. Painel iluminado na medida certa, volante firme na mão, cheiro leve de diesel misturado com café. Era meu mundo, meu controle. Mas naquele momento eu estava dirigindo diferente. Mais acelerado, mais inquieto. Eu passava marcha antes da hora, segurava giro alto demais. Depois tirava o pé de repente. Parecia que o caminhão sentia minha ansiedade. Calma, eu murmurei para mim mesmo, mas a cabeça não obedecia. A imagem da Sônia naquele posto não saía da minha mente. Ela descendo do carro, olhando para os lados, entrando no restaurante. Com quem? Para quê? Eu comecei a lembrar de pequenos detalhes que antes pareciam nada. Uma vez que ela disse que precisava resolver uma coisa na cidade vizinha, justo num dia que eu estava rodando por aqui. Outra vez que eu liguei à noite e ouvi barulho de movimento atrás dela. Ela disse que era TV. Eu nunca fui homem ciumento. Nunca fui de vigiar. Confiança sempre foi regra. Mas agora, tudo parecia pista que eu ignorei. O telefone no painel piscava com notificação. Eu nem olhei. Se fosse ela, eu não queria ler agora. Se não fosse, eu não tinha cabeça. A estrada começou a ficar mais movimentada perto do trecho do posto. Caminhões estacionados no acostamento, um toco de leve saindo da bomba, 2 carros pequenos entrando na área de conveniência. Meu coração acelerou junto com o motor. Eu reduzi a velocidade. Não queria chegar voando. Não queria chamar atenção. Também não queria parecer que estava me escondendo. Eu respirei fundo. Lembrei da última discussão que tivemos antes dessa viagem. Você vive na estrada, Jaconias, ela disse encostada na pia da cozinha. Às vezes parece que eu sou visita na sua vida. Estrada é meu trabalho. Eu sei, mas não é tudo. Eu respondi atravessado naquele dia. Você sabia com quem estava se envolvendo. Ela ficou quieta. Agora aquela frase voltava como soco. Será que eu empurrei ela para longe sem perceber? Ou será que ela já estava distante e eu que não quis ver? A placa do posto apareceu maior. Eu senti um frio no estômago. Ali. Era ali que ela vinha. Eu passei direto pela entrada na primeira vez. Segui mais uns metros. Olhei pelo retrovisor. Tinha espaço para encostar um pouco mais à frente, fora da área principal. Eu joguei a Scania P360 para o acostamento mais adiante, onde caminhões costumam parar para descanso rápido. Desliguei o motor. O silêncio veio pesado. Fiquei alguns segundos parado, só ouvindo minha própria respiração. Se eu descesse agora, eu podia descobrir algo que eu não estava preparado para ouvir. Ou podia descobrir que eu estava criando fantasma. Eu liguei o motor de novo. Dessa vez entrei no pátio do posto devagar, sem pressa, sem buzinar. Olhei cada canto. Restaurante cheio normal. Caminhoneiros comendo prato feito. Um chapa descarregando caixa de bebida perto da conveniência. Nada diferente. Mas meu olhar buscava um carro específico. O carro dela. Prata. Eu rodei devagar pelo pátio. E então eu vi. Estacionado perto da lateral do restaurante. O carro prata. Meu coração bateu forte. Eu senti a boca secar. Era o carro dela. Eu conhecia cada detalhe. O adesivo pequeno no vidro traseiro. A leve amassada no para-choque. Eu estacionei a Scania P360 um pouco mais afastada.
de modo que dava para ver o restaurante sem chamar muita atenção. Desliguei o motor de novo. Fiquei ali, observando. A porta do restaurante abriu. Gente entrando e saindo. Mas eu ainda não tinha visto ela. Eu pensei em ligar. Mas se ela atendesse dizendo que estava em casa, ou se desligasse, eu desci do caminhão. O chão parecia mais pesado. Cada passo em direção ao restaurante parecia 1 quilômetro. Mas antes de chegar na porta, eu parei. Vi pelo vidro lateral. Ela estava lá dentro, sentada numa mesa perto do canto. Sozinha? Não. Tinha alguém na frente dela. Um homem. Eu não consegui ver o rosto direito de onde eu estava, mas dava para ver que a conversa era séria. Ela não estava sorrindo. Não parecia encontro leve. Parecia tensa. Eu senti um misto de alívio e desconfiança. Não era clima de romance, mas também não era algo simples. Eu fiquei ali, parado do lado de fora, tentando entender o que eu estava vendo. O homem inclinou o corpo para frente, falando baixo. Ela balançou a cabeça. Passou a mão no cabelo, nervosa. Eu dei mais um passo para tentar enxergar melhor. E naquele momento eu percebi uma coisa. Eu estava prestes a atravessar uma linha que não tinha volta. Se eu entrasse ali agora, eu ia confrontar. Se eu ficasse, eu ia observar. E qualquer decisão ia mudar tudo. Meu coração batia tão forte que parecia que todo mundo podia ouvir. O vento levantou poeira no pátio. Um caminhão de geladeira deitada manobrou perto da bomba fazendo barulho. Mas para mim só existia aquela mesa. E o homem sentado na frente da mulher que eu ia casar. Eu respirei fundo. E dei mais um passo. Eu fiquei parado do lado de fora por alguns segundos, que pareceram uma eternidade. O vidro do restaurante refletia o movimento do pátio, mas eu conseguia ver ela lá dentro. Sônia, sentada reta na cadeira, mãos apoiadas na mesa, corpo inclinado para frente. Não era a postura de quem tá flertando, era a postura de quem tá pressionada. Meu coração ainda batia forte, mas começou a bater diferente. O homem na frente dela tinha uns 40 e poucos anos. Camisa social clara, crachá pendurado no bolso. Não era caminhoneiro. Não tinha jeito de chofer. Parecia funcionário dali. Ele falava baixo, mas o rosto estava fechado. Sério demais. Sônia balançava a cabeça negativamente. Ela não sorria. Ela não encostava nele. Ela não tinha aquele olhar que eu conheço quando tá confortável. Tinha tensão. Eu dei mais 2 passos e entrei no restaurante. O cheiro de comida quente, arroz, feijão e carne frita me atingiu, mas eu nem senti direito. Meu foco estava só naquela mesa. Ela ainda não tinha me visto. Eu parei atrás de uma coluna tentando ouvir. Eu já falei que não vou deixar isso assim. Ela disse, voz baixa, mas firme. Você não entende como funciona. O homem respondeu, inclinando o corpo para frente. Isso pode dar problema grande. Problema já tá dando. Meu peito apertou. Problema? Que problema? O homem respirou fundo. Você tem que pensar direito. Não é só você que tá envolvida. Ela passou a mão no cabelo, nervosa. Eu conheço aquele gesto. Ela faz isso quando tá tentando segurar emoção. Eu tô pensando nela. Ela respondeu. Nela. Eu senti o chão dar uma leve inclinada. Nela quem? O homem olhou para os lados, desconfiado. Fala mais baixo. Eu dei um passo para frente sem perceber. O piso fez um leve barulho. Sônia virou o rosto. Nossos olhos se encontraram. Foi como se o ar tivesse sido puxado do lugar. Ela ficou branca na hora. Jaconias. O homem se virou também. Olhou para mim, depois para ela. Eu cheguei mais perto da mesa. Não gritei. Não fiz cena. Só olhei. O que tá acontecendo aqui? O silêncio ficou pesado. Ela levantou devagar. Você não devia estar aqui. Eu sei. O homem se levantou também. Eu acho melhor eu ir. Ele disse, ajeitando a camisa. Não. Eu falei firme. Pode ficar. Eu quero entender. Ele me encarou por alguns segundos. Não tinha desafio no olhar dele. Tinha cautela. Isso é assunto pessoal dela. Ela é minha noiva. Ele respirou fundo. Justamente por isso. Sônia segurou meu braço. Não começa, por favor. Não começa. Eu senti um misto de raiva e medo. Eu só quero saber por que você vem aqui quando eu tô viajando. Ela fechou os olhos por um segundo. Por que você nunca tá? Aquilo me acertou. Mas não era resposta. E ele? Eu apontei pro homem. O homem levantou as mãos levemente como quem quer evitar conflito. Meu nome é Renato. Eu trabalho aqui no posto. Eu fiquei olhando. E o que você tem a ver com ela?
Ele olhou para Sônia antes de responder. Ela assentiu de leve. A irmã dela trabalha aqui, ele disse, no caixa da conveniência. Eu senti meu peito travar de novo. A Camila? Sônia confirmou com a cabeça. Ela tá passando por um problema. Renato continuou. E a gente tá tentando resolver sem virar escândalo. Problema. A palavra voltou. Que problema? Sônia respirou fundo. O ex dela. Eu fiquei em silêncio. Camila tinha terminado um namoro complicado meses atrás. Eu sabia disso, mas não sabia de mais nada. Ele começou a aparecer aqui. Renato explicou. Fica pressionando, ameaçando. A gente já chamou segurança, mas ele sempre volta. Eu olhei para Sônia. E você não me contou? Ela me encarou com os olhos marejados, mas firmes. Porque você ia querer resolver do seu jeito. Que eu sabia o que ela queria dizer. Do meu jeito. Impulsivo. Direto. Talvez errado. Eu não sou criança, Sônia. Eu sei. Mas você também não mede consequência quando mexem com quem você ama. Aquilo não era acusação. Era medo. Eu senti o peso da verdade ali. Eu venho aqui para acompanhar ela. Sônia continuou. Para ela não ficar sozinha. Para conversar com o Renato sobre como resolver isso sem piorar. Eu olhei para o Renato. E por que não chamar polícia? Ele suspirou. Já chamamos. Mas você sabe como é. Sem flagrante, sem agressão direta, vira papelada. Eu fiquei em silêncio. Minha cabeça começou a reorganizar tudo. A tensão que eu vi na mesa não era romance. Era preocupação. O jeito sério não era clima de encontro. Era problema real. Sônia segurou minhas mãos. Eu não te contei porque eu não queria que você saísse da estrada e viesse fazer besteira. A palavra bateu. Besteira. Eu respirei fundo. Eu tinha imaginado traição. Tinha criado cenário de mentira. Mas o que eu estava vendo ali era outra coisa. Era ela tentando proteger a irmã. E talvez me proteger também. Eu olhei em volta. O restaurante seguia normal. Caminhoneiros comendo. Garçons passando. Mas para mim, o mundo tinha virado 2 vezes naquela manhã. Primeiro na abordagem. Agora ali. Eu soltei o ar devagar. Então é isso? Ela assentiu. É isso. O Renato ajeitou o crachá. Eu vou deixar vocês conversarem. Ele saiu discreto. Eu fiquei olhando para Sônia. Não tinha clima de acusação agora. Tinha algo mais complicado. Você devia ter me contado. Eu tentei. Eu lembrei da nossa última discussão. Ela tinha tentado. Eu que estava ocupado demais, sendo bruto demais. Eu encostei na cadeira. A tensão não tinha acabado, mas tinha mudado de forma. Agora não era ciúme. Era consequência. E eu percebi que aquela conversa ali era só o começo de algo maior. Porque se tinha ex ameaçando, isso ainda podia explodir de um jeito que ninguém ali estava preparado para segurar. Eu sentei na cadeira devagar. As pernas ainda estavam tensas, como se eu tivesse acabado de frear descida longa com um caminhão pesado. Sônia ficou em pé por 1 segundo, sem saber se sentava ou se vinha para perto de mim. O restaurante seguia barulhento, mas a nossa mesa parecia isolada do resto do mundo. Fala tudo, eu disse tentando manter a voz firme. Ela puxou a cadeira e sentou de frente para mim. O ex da Camila começou a aparecer aqui faz uns 2 meses. Primeiro era só conversa, depois virou pressão. Ele fica esperando ela sair do turno. Já seguiu ela até em casa. Eu senti a mandíbula travar. E você não me contou nada? Porque eu sabia que você ia querer resolver do seu jeito. Eu respirei fundo. Ela não estava errada. Se eu soubesse disso antes, eu teria vindo direto para cá. Não para conversar. A gente tentou resolver tranquilo. Ela continuou. O Renato chamou segurança, falou com ele. Mas o cara é insistente. Não faz nada que dê flagrante. Só ameaça por baixo. Eu apoiei os cotovelos na mesa. Que tipo de ameaça? Ela hesitou 1 segundo. Fica dizendo que ninguém tira o que é dele. Que se ela não voltar, ele vai dar um jeito. O sangue subiu. Eu olhei para a porta do restaurante instintivamente, como se o cara pudesse entrar a qualquer momento. E a polícia já foi chamada. Ela respondeu. Mas sem prova concreta, eles só registram ocorrência. Ele sai e volta dias depois. Eu fiquei em silêncio. Tudo que eu tinha imaginado minutos antes parecia pequeno perto disso. Eu tinha criado cenário de traição, de mentira, de desrespeito. Mas o que estava na minha frente era outra coisa. Era medo. Você vem aqui só para acompanhar ela? Eu perguntei. Sim.
Quando eu sei que ele pode aparecer, eu fico por perto. Eu fechei os olhos por um segundo. Eu tinha visto tensão na mesa. Eu tinha visto seriedade. E mesmo assim minha cabeça tinha escolhido o pior caminho. Ela segurou minha mão. Eu não te contei porque você já vive na estrada, Jaconias. Já carrega peso demais. Eu não queria colocar mais um. A frase bateu diferente. Eu que sempre me orgulhei de resolver tudo, de ser o bruto que segura qualquer bucha, estava sendo protegido. Eu olhei para ela com mais calma agora. Não tinha culpa no olhar dela. Tinha cansaço. E por que o agente sabia disso? Eu perguntei. Ela franziu a testa. Que agente? O da PRF que me parou. Ele mencionou que te viu aqui. Ela respirou fundo. Ele já veio aqui algumas vezes quando o ex dela estava rondando. Ele sabe da situação. Isso encaixou. O tom estranho do agente. O jeito de aviso. Não era maldade. Era preocupação atravessada. Eu balancei a cabeça devagar. Eu julguei você antes de ouvir. Ela ficou quieta. Não tinha acusação no silêncio dela. Só verdade. Eu senti vergonha. Não por ter vindo, mas por ter criado sentença antes de saber o motivo. Eu voltei à rota por sua causa. Eu admiti. Ela me encarou. Você voltou? Voltei. Ela passou a mão no rosto, exausta. Você fez exatamente o que eu temia. Eu abaixei o olhar. Ela não estava errada. Se eu tivesse chegado aqui 5 minutos antes com sangue quente, talvez tivesse feito cena. Talvez tivesse partido para cima de alguém que não tinha culpa. Eu respirei fundo. Eu achei que estava sendo feito de bobo. Eu nunca faria isso com você. A voz dela saiu firme, sem hesitar. Aquilo trouxe um alívio pesado. Não leve. Pesado. Porque junto com ele vinha responsabilidade. O que vocês estão planejando fazer? Eu perguntei. Ela se inclinou para frente. O Renato conseguiu imagens das câmeras do posto. Ele tá juntando tudo. Se o cara continuar rondando, vai ter prova suficiente para medida protetiva. Eu senti o instinto de resolver tudo no braço ainda ali dentro. Mas eu sabia que isso só pioraria. Que se ele aparecer agora... Eu perguntei. Ela olhou para a porta. Então a gente resolve como adulto. Eu quase ri. Adulto. Eu tinha quase agido como moleque. O telefone dela vibrou na mesa. Ela olhou a tela. O rosto dela mudou na hora. Não era pânico, mas era alerta. É a Camila, ela disse. Atendeu. Oi. Você tá onde? Eu observei cada expressão. Ele tá aí de novo? Ela perguntou, já levantando da cadeira. Meu corpo ficou rígido. Fica dentro da conveniência. Não sai sozinha. Eu tô aqui. Ela desligou. Olhou pra mim. Ele tá no pátio. O ar ficou mais pesado. Eu me levantei devagar. Calma. Ela disse firme. Não vai fazer nada no impulso. Eu senti meu coração bater forte outra vez. Mas dessa vez não era por ciúme. Era por proteção. Eu olhei pela janela do restaurante. No meio dos caminhões estacionados, perto de um carro preto, tinha um homem parado, olhando para o prédio da conveniência. Braços cruzados. Postura de quem espera. Eu senti o sangue ferver. Mas eu também lembrei do que tinha acontecido naquela manhã. Da abordagem, do teste, da responsabilidade. Eu respirei fundo. E pela primeira vez naquele dia, eu percebi que ser bruto não é resolver tudo na força. Às vezes é segurar a força. E ali, no meio daquele posto na BR-116, eu entendi que o verdadeiro problema ainda estava para começar. Eu fiquei parado olhando aquele homem no pátio, braços cruzados, corpo inclinado para frente, esperando. Meu instinto gritava para eu ir até lá, resolver, acabar com aquilo de uma vez. Mas Sônia segurou meu braço com força. Não faz isso. Eu olhei para ela. Ele tá lá, Sônia. Eu sei. A voz dela não tremia, mas o olho denunciava o medo acumulado. Você acha que eu vou ficar parado? Eu acho que você vai fazer exatamente o que ele quer. Aquilo me travou. Como assim? Ela me puxou 2 passos para trás, para longe da porta. Ele quer reação. Ele provoca. Ele ronda. Ele fica esperando alguém perder a cabeça. Eu respirei fundo, mas o sangue ainda estava quente. Eu não vou perder a cabeça. Ela me encarou direto. Você quase perdeu comigo hoje. Aquilo doeu, mas era verdade. Se eu tivesse visto só metade da cena, eu tinha feito besteira. Ela continuou mais baixa agora. Jaconias, você não entende o medo que eu carrego quando penso em você chegando aqui do jeito que você chegou agora. Eu senti o peso da frase. Medo de quê?
De eu defender vocês? Medo de você acabar com sua própria vida na estrada por causa de um impulso. Silêncio. Ela não estava falando de briga simples, estava falando de consequência. Se você parte para cima dele, ela continuou. Se tem agressão, se vira ocorrência, você sabe o que acontece. Eu sabia. Registro, processo, suspensão de carteira, problema com empresa. Minha vida é rodar. Sem estrada, eu não sou nada. Eu escondi isso de você porque eu conheço você. Ela disse, eu sei que você ama proteger, mas às vezes proteger do jeito errado machuca mais. Eu olhei para ela diferente naquele momento. Não era falta de confiança, era excesso de cuidado. Eu não sou um descontrolado, eu falei, mas a frase saiu mais fraca do que eu queria. Não, você é forte, e é justamente isso que me preocupa. Ela apontou discretamente para o pátio. Aquele cara não tem nada a perder, você tem tudo. Aquilo me acertou mais que qualquer provocação. Eu sempre carreguei essa imagem de homem firme, resolutivo, bruto quando precisa. Na estrada isso é respeito, mas ali virou risco. Ela segurou meu rosto com as duas mãos. Eu não queria que você viesse aqui armado de raiva. Eu fechei os olhos por um segundo. Eu tinha vindo armado. Armado de dúvida. Armado de orgulho. E quase transformei aquilo numa guerra que não era minha. O telefone dela vibrou de novo. Mensagem da Camila. Ele tá indo embora. Nós dois olhamos pela janela. O homem caminhou até o carro preto, entrou e saiu devagar do pátio. Sem grito, sem confronto, só presença. Eu senti o ar voltar pro peito, mas junto com ele veio outra coisa. Consciência. Se eu tivesse ido lá 2 minutos antes, eu teria criado exatamente o cenário que ele queria. Sônia soltou minhas mãos devagar. Eu precisava resolver isso com cabeça fria. Ela disse, e você não estava frio. Eu sentei de novo na cadeira. Pela primeira vez naquele dia, eu senti que não era o herói da história. Era o risco. Eu encostei as costas no banco e passei a mão no rosto. Então você preferiu carregar isso sozinha? Não sozinha. Com quem podia ajudar sem explodir tudo. O Renato. O agente. Gente que podia agir dentro da lei. Eu fiquei em silêncio. Minha imagem de homem forte sempre foi meu orgulho. Mas ali eu entendi que, para ela, às vezes era ameaça. Você acha que eu ia estragar tudo? Eu perguntei, sem raiva, só querendo entender. Ela não respondeu na hora, só me olhou. E aquele olhar disse mais do que qualquer palavra. Não era desconfiança, era medo real. Medo de me perder. Medo de eu perder minha profissão. Medo de transformar um problema sério num desastre maior. Eu respirei fundo. Eu quase fiz isso hoje. Ela assentiu devagar. Eu sei. O restaurante seguia funcionando como se nada tivesse acontecido. Caminhoneiros entrando e saindo, conversa alta, talher batendo em prato. Mas dentro de mim, algo tinha virado. Eu sempre achei que ser homem forte era resolver tudo com presença. Agora eu estava entendendo que às vezes ser forte é não agir. Eu olhei para o pátio de novo, vazio, calmo. Eu não quero ser risco para você, eu falei. Ela sorriu leve, cansado. Então fica do meu lado, não na frente. Aquilo foi diferente. Não era pedido de ajuda, era convite para parceria. E ali eu percebi outra coisa. Eu quase deixei o orgulho guiar tudo. Quase transformei desconfiança em confronto. Quase perdi a mulher que estava tentando proteger todo mundo. Inclusive eu. A estrada me ensinou a reagir rápido. Mas naquele posto, naquele dia, eu aprendi que reação errada custa caro demais. E que minha força precisava aprender a andar junto com a cabeça. Porque o próximo passo naquela história podia decidir muito mais do que uma briga no pátio. Podia decidir quem eu realmente era, fora da cabine da minha Scania P360. Eu voltei para a estrada naquele mesmo dia com a cabeça diferente. A Scania P360 seguia firme, cortando a BR como sempre fez. Mas quem estava diferente era eu. O volante parecia o mesmo, o banco o mesmo, o barulho do motor o mesmo. Só que por dentro, eu já não era o mesmo cara que tinha dado seta no retorno movido por desconfiança. Eu fiquei revivendo tudo. A abordagem, a provocação, o nome do meu pai ecoando na boca do agente. Depois a cena no restaurante. O quase confronto, a conversa com Sônia. Eu achei que a maior humilhação daquele dia tinha sido no acostamento, na frente de outros caminhoneiros. Mas não foi. A maior humilhação foi perceber que eu quase destruí meu próprio relacionamento por orgulho.
Orgulho de homem que acha que sempre precisa estar no controle. Eu sempre carreguei essa imagem de forte, resolutivo, o cara que não abaixa a cabeça. Na estrada isso vira respeito, mas dentro de casa vira muro. Eu lembrei do olhar da Sônia quando me viu entrar no restaurante. Não era culpa, era medo. Medo do que eu podia fazer. Aquilo ficou martelando. Eu apertei o volante e respirei fundo. Se eu tivesse chegado 5 minutos antes, se eu tivesse visto só metade da conversa, eu teria feito besteira. E aí não teria volta. Eu parei num posto mais à frente para tomar um café. Desci da cabine devagar. O cheiro de diesel, café fresco e pão na chapa misturado no ar. Eu sentei numa mesa isolada. Olhei para o meu reflexo no vidro da janela. Eu sempre quis respeito. Na estrada, respeito é postura. Mas ali eu percebi uma coisa dura. Eu estava buscando respeito externo, enquanto faltava maturidade interna. Eu queria que o agente me respeitasse. Queria que ninguém me humilhasse. Queria ser visto como um homem firme. Mas quase falhei onde realmente importava. Sônia não precisava de um homem temido. Precisava de um homem equilibrado. Eu mexi no celular. Abri nossa conversa. Digitei. Desculpa por ter ido lá daquele jeito. Fiquei olhando a mensagem antes de enviar. Engoli o orgulho. Enviei. A resposta veio alguns minutos depois. Obrigada por ter ficado. Aquilo me acertou diferente. Ela não agradeceu por eu ter ido. Agradeceu por eu ter ficado. Ficado calmo. Ficado do lado. Eu apoiei os cotovelos na mesa e fiquei pensando no meu pai. Ele era forte, mas não era impulsivo. Ele parava para ajudar, não parava para brigar. Eu sempre ouvi as histórias dele como exemplo de coragem, mas talvez o maior exemplo fosse equilíbrio. Eu terminei o café e voltei para a cabine. Subi os degraus da Scania P360 com outra cabeça. Liguei o motor. O ronco veio firme. Eu senti uma clareza diferente. A humilhação da abordagem já não pesava. O que pesava era quase ter perdido algo que não se compra: confiança. Eu comecei a entender que maturidade não é ficar calado por medo. É saber quando agir e quando segurar. Eu sempre fui bom em agir, mas segurar, eu ainda estava aprendendo. A estrada abriu longa na minha frente. Sol alto, caminhões cruzando. Eu pensei no agente, na ligação dias depois, ele admitindo o erro. Autoridade aprendendo. E eu também estava aprendendo. Aprendendo que força sem controle vira problema. Aprendendo que orgulho não protege relacionamento. Aprendendo que respeito não se impõe gritando mais alto. Eu ri sozinho dentro da cabine. A vida me deu uma lição no mesmo trecho onde meu pai salvou alguém. Eu quase me perdi ali, mas consegui frear antes da curva fechar. Eu ajeitei a mão no volante e falei em voz baixa. Cresce, Jaconias. Não como bronca, como decisão. Eu não precisava provar nada para ninguém na BR-116. Eu precisava provar para mim mesmo que eu era mais do que reação, mais do que impulso, mais do que sobrenome. Naquele dia eu entendi que maturidade vale mais que respeito externo, porque respeito dos outros pode mudar, mas caráter, esse é você que constrói. E eu decidi ali, dirigindo minha Scania P360 sob o sol forte da estrada, que eu queria ser lembrado não só como bruto firme, mas como homem que aprendeu a segurar o próprio orgulho antes que ele destruísse tudo. 4 dias depois eu estava rodando cedo. Sol nascendo ainda, céu limpo, pista tranquila. A Scania P360 vinha macia, redonda, como se nada no mundo pudesse sair do eixo. Mas eu sabia que muita coisa já tinha mudado. Desde aquele dia no posto, eu e Sônia conversamos como nunca. Sem grito, sem orgulho atravessado. A situação da Camila estava sendo resolvida do jeito certo. Com prova, com calma. Doía engolir o impulso, mas era necessário. Eu estava mais quieto na estrada, pensando. Foi quando o celular vibrou no painel. Número conhecido. Eu reconheci na hora. O agente da PRF. Eu atendi no viva voz. Jaconias? Sou eu. A voz dele não tinha aquela firmeza de comando. Tava mais baixa, mais humana. Tá rodando? Sempre. Ele soltou um leve riso. Imaginei. Ficamos 2 segundos em silêncio. Não era silêncio pesado. Era de quem tá procurando as palavras certas. Eu tô te ligando não como agente agora. Ele começou. Mas como homem. Eu diminuí um pouco a velocidade instintivamente.
Pode falar. Ele respirou fundo. Eu fiquei pensando naquela abordagem, na forma que eu conduzi. Eu usei provocação. Usei insinuação. Isso não foi justo. Eu ouvi atento. Eu estava misturando passado com presente. Ele continuou. E isso não é profissional. O barulho do motor preenchia o espaço entre as frases. Eu devia ter falado do seu pai logo de cara, ele disse. E pedido desculpa pelo jeito que comecei. Eu fiquei olhando a pista. Não é fácil para ninguém admitir isso. Eu respondi. Pois é, mas precisava. A sinceridade na voz dele era clara. Não tinha orgulho ali. Seu pai salvou minha vida. Ele falou mais uma vez, agora sem hesitar. E eu quase desrespeitei o filho dele. Aquilo mexeu comigo. Não pela honra, mas pela consciência. Você não me desrespeitou, eu disse. Você me testou. Ele soltou um suspiro leve. Talvez eu tenha feito isso mesmo. O vento começou a bater mais forte na lateral da cabine. Eu senti algo diferente naquela conversa. Não era autoridade falando. Era alguém que tinha aprendido algo. Sabe o que mais me pegou? Ele perguntou. O quê? Você podia ter perdido a cabeça, tinha motivo, tinha público olhando. E mesmo assim você segurou. Eu pensei naquele momento. Eu segurei com ele. Mas quase perdi com Sônia. Nem sempre eu seguro. Eu falei sincero. Ele riu de leve. Ninguém segura sempre. Mais um pequeno silêncio. Eu também aprendi naquele dia, ele disse. Autoridade não é gritar mais alto. É saber a hora de recuar. A frase ficou ecoando na cabine. Eu nunca tinha ouvido um agente falar assim. E eu quase não recuei. Ele completou. Se não fosse aquele sobrenome, talvez eu tivesse ido longe demais. Eu pensei nisso. Um nome. Uma história. Mudando postura. Meu pai dizia que estrada devolve tudo. Eu falei. Ele estava certo. Eu senti um peso bom no peito. Não de orgulho, de continuidade. Eu queria agradecer de novo. Ele disse. Não só pelo que seu pai fez, mas por você ter mantido postura naquele dia. Aquilo foi inesperado. Eu que tinha saído de lá achando que tinha sido humilhado. Agora estava ouvindo agradecimento. A gente aprende todo dia. Eu respondi. Aprende mesmo. Ele fez uma pausa antes de completar. E se precisar de apoio naquela situação do posto, faz do jeito certo. Não deixa a emoção estragar sua vida. Eu entendi o recado. Não era ameaça. Era conselho. Tá sendo resolvido. Eu falei. Fico feliz. A conversa já podia ter terminado ali, mas ele ainda disse mais uma coisa. Sabe o que eu percebi? O quê? Que a autoridade também erra. E quando erra, precisa ter coragem de admitir. Senão vira arrogância. Aquilo ficou forte dentro de mim. Eu sempre achei que farda era muro alto. Mas naquele dia, eu vi que também tem homem por trás. Eu respeito isso, eu falei. Obrigado, Jaconias. Ele desligou. Eu fiquei alguns segundos dirigindo em silêncio. A pista seguia reta, sol subindo no horizonte. Eu pensei em tudo o que tinha acontecido desde aquela abordagem. Humilhação, dúvida, ciúme, quase confronto, conversa difícil, aprendizado. E agora, reconhecimento. Eu sempre enxerguei a autoridade como linha rígida. Mas ali eu percebi que até quem tem poder aprende. E quando aprende de verdade, cresce. Eu ajeitei a mão no volante da minha Scania P360. A cabine parecia mais leve. Eu também. Porque naquele dia eu entendi uma coisa simples, mas poderosa. Respeito não é imposto. É construído. E às vezes a maior reviravolta não é vencer alguém. É perceber que todo mundo pode mudar de postura. Até quem usa farda. Eu voltei para casa 2 dias depois. Estacionei a Scania P360 na frente do portão como sempre faço. Motor desligado, cabine ainda quente do sol da tarde. Fiquei alguns segundos sentado ali, olhando para a rua quieta. Dessa vez eu não estava chegando cansado só de estrada. Eu estava chegando diferente. Desci devagar. Quando entrei em casa, Sônia estava na cozinha. Não tinha clima pesado. Não tinha silêncio de guerra. Mas também não tinha aquele jeito automático de antes. Tinha verdade esperando para ser falada. Você chegou, ela disse, enxugando as mãos no pano. Cheguei. Eu me aproximei sem pressa. Não era hora de provar nada. Era hora de ouvir. Sentamos na mesa. Sem celular. Sem distração. Só nós dois. Eu pensei muito nesses dias. Eu comecei. Ela assentiu. Eu também.
O silêncio não era desconfortável. Era necessário. Eu quase estraguei tudo por causa do meu orgulho. Eu falei direto. Ela me olhou firme. Você quase deixou ele te controlar, sem ele nem estar na sua frente. Aquilo foi forte e verdadeiro. Eu sempre achei que estrada era resistência. Era aguentar pressão, horário, cansaço. Mas ali eu entendi que o controle mais difícil é o da própria reação. Eu não quero ser esse cara. Eu falei. Que cara? O que age antes de ouvir. Ela respirou fundo. Eu também errei. Eu levantei o olhar. Errou como? Eu devia ter confiado em você o suficiente para contar desde o começo. Aquilo me pegou. Eu estava pronto para assumir culpa. Mas ela também estava assumindo parte. Isso muda tudo. Eu queria te proteger. Ela continuou. Mas acabei criando espaço para dúvida. Eu balancei a cabeça devagar. Eu que transformei dúvida em quase desastre. Ela segurou minha mão. A gente quase se perdeu por medo de perder. A frase ficou ali, no meio da mesa. Simples, mas grande. Eu respirei fundo. Estrada me ensinou a seguir em frente. Eu falei. Mas eu tô entendendo que às vezes o certo é voltar. Ela sorriu leve. Voltar pra quê? Pra conversar, pra ajustar. Para não deixar KM virar distância. Ela apertou minha mão. Ali não tinha grito, não tinha drama exagerado, tinha decisão. Eu não quero enfrentar problema sozinha, ela disse. E eu não quero descobrir problema por acaso. Foi um acordo sem papel, sem promessa vazia, só clareza. Mais tarde saímos para caminhar na rua, sem falar muito, mas em paz. Eu pensei no meu pai enquanto andava. Ele me ensinou a parar para ajudar desconhecido. Mas ninguém nunca me ensinou a parar para ouvir quem tá do meu lado. Talvez eu tivesse confundido força com ação, quando na verdade força também é escuta. Paramos na esquina. Ela olhou para mim. Você voltaria lá naquele dia se pudesse escolher de novo? Eu pensei alguns segundos. Sim. Ela franziu a testa. Por quê? Porque eu precisava ver com meus próprios olhos. Mas eu teria entrado diferente. Ela sorriu. Diferente como? Eu respondi sem hesitar. Escutando antes de julgar. Ela encostou a cabeça no meu ombro. Ali eu senti que a gente estava reconstruindo. Não do zero, mas mais consciente. Naquela noite, antes de dormir, eu fiquei olhando para o teto e pensei numa promessa. Meu pai um dia prometeu que nunca ia deixar alguém morrer na beira da estrada sem tentar ajudar. Eu cresci ouvindo isso. Era bonito, era forte, mas a minha promessa precisava ser outra. Eu virei para o lado e olhei para Sônia já quase dormindo. Que eu vou aprender a escutar antes de agir. Eu falei baixo. Ela abriu os olhos. Promessa? Promessa. Não foi promessa de herói. Foi promessa de maturidade. No dia seguinte voltei para a estrada. Subi na Scania P360 com outro tipo de peso. Não era culpa. Era responsabilidade consciente. Quando engatei a marcha e saí, eu entendi uma coisa que demorou 36 anos para encaixar. Estrada não é só fugir de problema. Não é só ir cada vez mais longe. Às vezes é voltar. Voltar para ajustar. Voltar para ouvir. Voltar para crescer. Eu acelerei suave, deixando a cidade para trás. Sol nascendo. Pista aberta. E pela primeira vez em muito tempo, eu não estava rodando para provar nada. Eu estava rodando sabendo que, quando fosse preciso, eu saberia parar. E ouvir. Antes de agir. O sol estava alto de novo quando eu entrei na BR-116. Mesma pista, mesmo calor subindo do asfalto, mesma sensação de infinito na frente do para-brisa. Mas eu não era o mesmo homem que tinha sido parado ali dias atrás. A Scania P360 vinha firme, redonda, como sempre. Motor cheio, estável. Eu ajeitei a mão no volante e deixei o bruto correr macio, sem pressa. Eu sabia que em alguns quilômetros eu ia passar pelo mesmo posto. O mesmo. Onde eu quase deixei meu orgulho dirigir por mim. Quando a placa apareceu no horizonte, eu senti aquele leve aperto no peito. Não de medo, de lembrança. Reduzi um pouco a velocidade. Olhei para o pátio enquanto passava. Caminhões estacionados. Um de barriga de aço abastecendo. 2 trucados alinhados perto do restaurante. Movimento normal. Nada dramático. Nada extraordinário. Mas ali, naquele lugar comum, eu tinha vivido uma virada que não dava para explicar só como coincidência. Eu lembrei da abordagem, da humilhação, do sobrenome ecoando na boca do agente.
Naquele dia eu achei que era sobre autoridade, sobre respeito, sobre provar que eu não era qualquer um. Hoje eu entendo que era sobre outra coisa. Era teste. Teste de caráter. O sobrenome Jaconias abriu porta. Mas não foi ele que segurou minha postura. Foi escolha. Eu poderia ter reagido mal. Poderia ter batido boca. Poderia ter transformado fiscalização em guerra. Não fiz. Depois, no posto, eu quase fiz pior. Quase deixei insegurança virar acusação. Quase deixei orgulho virar destruição. Mas parei. E isso mudou tudo. Passei devagar pela entrada. Por um segundo pensei em encostar só para tomar um café. Mas não precisava. Eu não tinha mais nada para resolver ali. Só precisava seguir. E foi ali que eu entendi outra coisa. Respeito não vem de sobrenome, nem de farda, nem de postura dura. Vem de decisão. Eu pensei no agente. Na ligação dias depois. Autoridade pedindo desculpa. Aprendendo. Eu pensei na Sônia. Na força silenciosa dela. Na coragem de segurar a situação sem transformar tudo em escândalo. E pensei em mim. Eu sempre quis ser visto como homem forte. Mas força de verdade é segurar a própria reação. A estrada começou a abrir numa reta longa. Sol refletindo no capô verde da minha Scania P360. Eu senti uma paz diferente. Não aquela paz de quem não tem problema, mas de quem entende o próprio limite. Eu falei sozinho, como às vezes faço na cabine. Homem nenhum é maior que a verdade. O som ficou baixo, mas claro. A verdade naquele dia me salvou. Me salvou de agir errado. Me salvou de acusar quem não merecia. Me salvou de carregar culpa que podia durar anos. Eu lembrei do meu pai mais uma vez. Ele não parou naquele acidente para ser reconhecido. Ele parou porque era certo. Eu quase agi errado para defender o que eu achava que era meu direito. Mas aprendi que direito sem equilíbrio vira injustiça. O rádio começou a tocar uma música antiga que ele gostava. Eu sorri. Não era coincidência. Era continuidade. Eu acelerei suave, deixando o posto para trás. A BR-116 seguia longa, desafiadora, imprevisível, como sempre foi. Mas agora eu rodava com outra cabeça. Eu não precisava provar que sou bruto. Não precisava provar que mereço respeito. Eu só precisava continuar fazendo escolhas certas quando ninguém tá aplaudindo. A humilhação virou aprendizado. A desconfiança virou conversa. O confronto virou maturidade. E o sobrenome virou responsabilidade consciente. Eu segui firme na minha Scania P360 verde alinhada, cortando o asfalto quente, sabendo que estrada testa freio, motor e resistência. Mas às vezes testa algo muito maior, caráter. E naquele dia, naquela abordagem que parecia só mais uma, eu entendi que não foi sobre multa, não foi sobre carga, não foi sobre autoridade. Foi sobre quem eu escolhi ser quando a pressão apertou. A estrada continua, o sol continua, os desafios continuam. E eu também continuo. Mas agora, com a certeza de que homem nenhum é maior que a verdade. E que respeito de verdade começa dentro da própria cabine. No fim das contas, eu entendi que aquela parada na BR-116 não foi só uma abordagem. Foi um espelho. Ali eu vi meu orgulho, vi meu medo, vi o peso do meu sobrenome. Mas acima de tudo, vi que caráter não aparece quando tudo tá tranquilo. Ele aparece quando a gente é pressionado, quando alguém provoca, quando a dúvida aperta o peito. Eu achei que precisava provar força. Descobri que precisava provar maturidade. Achei que respeito vinha do sobrenome. Descobri que respeito nasce das escolhas que a gente faz quando ninguém tá vendo. A estrada continua longa. O sol continua quente. As abordagens continuam acontecendo. Mas depois daquele dia, eu nunca mais olhei para uma parada no acostamento do mesmo jeito. Porque às vezes a vida não testa seu caminhão, testa seu coração. E se essa história mexeu com você de algum jeito, faz o seguinte: comenta aqui embaixo o que você teria feito no meu lugar. Você teria voltado? Teria confrontado? Ou teria esperado? Deixa o like como forma de fortalecer essa família de estrada que cresce a cada dia. Compartilha esse vídeo com aquele amigo que vive dizendo que homem não pode demonstrar dúvida. Talvez ele precise ouvir isso. Quando você comenta e participa, você não tá só ajudando o canal. Você tá mantendo viva essa roda de histórias que conecta gente de todo canto do tapetão. Aqui, não é só vídeo, é vivência compartilhada.
E se você chegou até aqui, já faz parte dessa família de brutos conscientes que aprendem na marra, mas aprendem. Se inscreve no canal. Não é só apertar um botão. É dizer que você quer continuar rodando com a gente, ouvindo histórias que cutucam, que incomodam e que fazem crescer. Agora me responde uma coisa. Se naquele dia eu tivesse escolhido o orgulho em vez da escuta, será que eu estaria contando essa história hoje? E quero saber também, você acha que o tenente agiu certo ou ele passou dos limites? Deixa aqui nos comentários se você já passou por algo assim.